Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Indiara. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Alzire. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, falando um pouco sobre mediunidade infantil. Falando um pouquinho sobre essas lives. A cada 15 dias, eu e o Bruno, a gente faz lives falando sobre temas diversos, linkados à expansão de consciência, à mediunidade. Essas lives fazem parte do grupo que a gente participa na Sangha, que é o grupo de canais de acolhimento dos médiuns. Então, se você não participa desse grupo, tá vendo essa live e quer fazer parte do grupo com a gente, manda uma mensagem pra gente no privado, que a gente fala um pouco mais, você entra lá com a gente. É um local de livre fala, onde a gente fala, na verdade, né, sobre mais diversos temas linkados com mediunidade, dificuldades. A gente tem estudos também, estudos sobre mediúnicos. Então, se você quer saber mais sobre esse grupo, manda uma mensagem pra gente. E daqui a 15 dias a gente tem uma outra live com o Bruno. Então, fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mediunidade infantil. É interessante, né? Porque a criança, ela traz uma leveza com todos os temas que a gente vai falar. Ó, Roberto, boa tarde. Quando a gente fala sobre mediunidade, sobre algo que é inerente ao ser, algo que é natural ao ser. Oi, Bela, boa tarde. Quando a gente fala sobre as coisas que são naturais do ser, é interessante como isso reverbera em nós, né? Porque a criança, ela traz uma naturalidade muito grande. Nos primeiros 7 anos de vida da criança, ela tem ali o desenvolvimento da sua personalidade. E nos primeiros 7 anos, também a criança tem um link com a espiritualidade, ela tem um link com essa mediunidade que é dela, que é algo muito natural e é algo muito fácil, muito leve para ela, né? Porque imagina, se você tem uma conexão com a tua espiritualidade, com a tua mediunidade, desde o momento que você nasceu, você lida com isso de uma maneira muito, muito simples, né? Para você é algo muito natural, porque você já vivencia aquilo no seu dia a dia. É interessante observar como a criança, ela lida com isso, que é uma forma muito natural, né? Porque é algo que somos. E quando a gente fala de mediunidade e expansão de consciência, quando a gente para olhar realmente para nossa mediunidade, muitas das vezes aí eu posso falar sobre mim, né? Quando eu comecei a olhar com mais responsabilidade para o processo mediúnico, para o desenvolvimento da minha mediunidade, eu me vi durante muitas vezes relembrando como que era esse processo na minha infância. Oi, Paulinha, boa tarde. E me relembrando de como que era, sabe? E algo que é muito natural, é algo que sempre foi. Então, como será que é essa mediunidade para a criança, né? Cada criança tem aí o teu processo mais aflorado, mas algo muito natural das crianças. Eu lembro uma vez que eu vi um documentário que falava das crianças na Índia, que eles tampavam os olhos da criança numa brincadeira, né? De pega-pega. Eles pegavam, colocavam uma faixa no olho da criança, elas iam brincando de pega-pega umas com as outras. E elas não enxergavam com o olho físico, né? Elas viam com o terceiro olho. E elas ficavam ali horas brincando, e era muito natural para eles. E aqui em casa, a pequena faz muito isso, e eu acho muito engraçado, muito interessante. Ela pega, às vezes, pega uma touca de frio, cobre todo o rosto e sai andando pela casa. Ela não fica nem com as mãos, assim, pra frente, sabe? Pra tentar sentir. Ela simplesmente vai. E como que ela tá vendo, como que o sentido mediúnico dela tá sendo desperta muito dela, né? Se ela tá tendo ali o entendimento do local que ela tá, se ela tá conseguindo ver com o terceiro olho, como que é esse desenvolvimento, como que é isso pra ela é muito dela. Mas ela não precisa da fisicalidade pra naquele momento se locomover. E é interessante quando a gente fala também sobre isso, sobre o corpo, né? Quando a gente
A partir dos 7 anos, a criança ela tem realmente mais a consciência do corpo, essa consciência corporal. Até lá, o desenvolvimento, né? Então, até lá, ela não tem essa consciência que nós temos, esse apego que a gente tem com o corpo, né? O Saulo brinca muitas vezes e fala que a gente não é o corpo e a gente sofre porque a gente acha que a gente é. A criança, ela tem certeza que ela não é o corpo. Ela sabe que ela não é só isso. Tanto que a criança, quando, desde pequena, ela já se comunica com os pais sem a comunicação verbal. Muitas vezes elas comunicam pelo olhar, elas comunicam pelo movimento, elas comunicam pela intuição. Ela não tem a comunicação verbal. Aqui eu tenho uma pequena que ela ainda não tem a comunicação verbal e ela tá com 1 ano e 7 meses. Mas elas comunicam com os olhos. E é, assim, bizarro. É bizarro falar isso. Oi, André, boa tarde. Porque elas comunicam com os olhos. Quando eu realmente me conecto, né? Quando a gente não tá ali na loucura e no caos do dia a dia. E aí eu paro, sento e olho no fundo dos olhos dela e começo a chorar. Mas eu começo a chorar com o tamanho amor que ela emite no olhar. Com a tamanha conexão. E aí eu não vou conseguir expressar em palavras. Mas eu sei exatamente o que tá acontecendo e o que ela precisa naquele momento. Só pelo olhar. Toda vez que eu paro e olho no fundo dos olhos dela e me conecto com isso, eu choro. E é um choro assim de felicidade, é um choro de amor. E aí, se eu começar a falar sobre isso com vocês, eu vou começar a chorar aqui também. Não é um choro de dor, é um choro de puro amor. Então, para a criança, é algo muito inerente dela, né? Algo que ela sempre teve contato. E não quer dizer que, mas ela tá vendo espírito, não tá vendo. Pra ela é algo natural. E não quer dizer também que toda criança tenha a terceira visão aberta, né? Ela vai ter ali o seu contato à sua maneira. Mas o ponto é, as crianças, elas têm um contato muito mais livre com a espiritualidade do que a gente, porque elas não estão presas a estigmas ou a entendimentos ou qualquer processo interno que nos prenda para esse não aflorar dessa mediunidade que é nosso, porque ela não tem outras representações. Na verdade, a única representação que a criança tem naquele momento é seu, é o do pai e da mãe. E aí a responsabilidade, né, dos pais, de como que eles lidam com isso. Porque se você lida com isso com medo, ou com repulsa, ou trazendo vários tipos de rótulos para essa criança, ela vai tomar aquilo como verdade, ela vai lidar com aquilo dessa maneira. Porque se os pais ali, os pontos de amor que a gente tem, né, os nossos heróis, eles lidam com isso dessa maneira, é a maneira com que também a criança vai começar a lidar. Então, é pela repetição também que ela aprende. Então, a naturalidade de algo que já é nosso também reflete em como nossos filhos vão lidar com essa naturalidade de algo que já é dele. Algo que é tão simples, né? Que, às vezes, a mediunidade é uma intuição. É uma conexão com si próprio. Porque quando a gente começa a falar sobre mediunidade, muitas vezes a gente vai em busca de fenômenos, né? Então, uma conexão para fora, uma conexão com fora. Mas a verdade é que para qualquer tipo de conexão ela acontecer, né? Porque essa conexão com algo fora, que a gente acredita que tá fora acontecer, ela precisa primeiro acontecer internamente. Oi, Beta. Oi, Aurélio. Boa tarde. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre mediunidade infantil. Para que essa externalização aconteça de algo que a gente não acredita que esteja dentro, primeiro a gente tem que se conectar com a gente mesmo, que é algo que é muito natural para a criança. Ela está sempre conectada com ela. Sempre. A criança, ela sempre tá se sentindo, se conectada com ela. Ela ali é algo muito natural. Ela estar ali conectada com si mesma, com a presença dela.
E por isso que essa externalização é tão natural para ela também, porque ela acabou de chegar aqui. Então, como ela acabou de chegar aqui, essa comunicação estreita, ela tá muito, muito ali, linkada com quem ela é. E aí, se a gente parar para voltar para nossa infância e recobrar, assim, né, na nossa memória, quais que foram os pontos sempre de linkar a nossa mediunidade? Oi, Valentina. Oi, Bárbara. Hoje a gente tá falando sobre mediunidade infantil. Vamos tentar lembrar, né? Como que era pra gente essa mediunidade na nossa infância? E aí cada um vai ter uma manifestação em si, né? Como que era essa manifestação pra você? Como que os outros lidavam com isso? E como que você passou a lidar com essa manifestação pura de si mesmo? Se eu me recordo na infância, eu tinha uma intuição muito forte. Eu conseguia me conectar e pra mim era algo muito natural. Eu tenho poucas memórias da minha infância. Poucas memórias de como eu era muito pequenininha. Mas eu lembro que eu sempre tive essa visão e essa audição muito aberta. Então, pra mim era muito natural, né? Meus pais brincavam que eu falava com amigos imaginários e eu tava sempre conversando com outras pessoas. Então, pra mim era algo que era muito natural. Eu não tenho nenhum evento assim que me marcou, mas eu lembro dessa naturalidade. Eu lembro que essa intuição, que se sentir, que se conectar é algo muito inerente, muito comum. E a partir de como os outros lidavam, eu comecei a lidar com isso também. Então, hoje é uma quebra de estigmas, né? Daquilo que eu acredito que é. Então, é realmente um olhar pra dentro. E aí, linkando com uma outra live que a gente teve, que a gente fala de um dom desativado no ser humano, que é o dom da autopercepção. Como tá desativado isso na gente, né? Da gente se auto-perceber. E como é tão natural da criança. Se você parar pra observar uma criança, ela tem uma noção de si mesma e uma noção corporal muito grande, mesmo pequena. Mesmo pequena, ela sabe o que ela quer. Mesmo pequena, ela sabe quem ela é. Mesmo pequena, ela tem uma consciência de si mesma enorme. Tanto que não é raro a gente ouvir pessoas falando: nossa, meu filho ele é tão pequeno, ele fala umas coisas tão sábias. Da onde que ele tira isso, gente? Ele tira isso dele mesmo, né? Dessa própria consciência que ela sempre foi. A idade, ela tá ali só pra medir os anos em terra. Mas lembrando que essa criança também não é o corpo. E é difícil a gente lembrar isso, né? Que a criança não é o corpo. Porque a gente tá vendo ali um serzinho pequeno, que a gente acha que é frágil, e que a gente tem que ficar em cima e cuidando 100%. Não que não precise cuidar, precisa. Mas a gente esquece que a criança não é só o corpo. A gente se apega muito ao corpo também. Isso é um reflexo do nosso próprio entendimento interno, né? Que a gente ainda acredita que a gente é o corpo. A gente esqueceu que a gente não é só esse corpo. A mediunidade infantil é algo dela, né? A criança, ela sabe que aquilo é natural. Porque isso sempre foi pra ela, né? Como que a gente explica a conexão de um recém-nascido com o pai, com a mãe, né? Se fala muito na psicologia mesmo sobre essa conexão da mãe com o filho nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, né? Dessa sensação dos pais e de que a criança ela não acha que é ela mesma e que existe ali uma
A criança se vê na mãe, né? Ela se sente parte da mãe. Então, por onde que vem essa conexão? Né? Por onde que vem isso? Oi, Renata. E vocês? Vocês conseguem lembrar como é que era na sua infância? Como que era esse teu processo mediúnico? Né? Principalmente nesses primeiros 7 anos, onde a gente está mais conectado com a gente mesmo, a gente ainda não se fixou 100% no corpo, não tomou a ideia de que nós somos corpo, né? A gente está totalmente conectado com quem a gente é e com todo o universo que nos compõe. Oi, Adalto. Boa tarde. E a criança é algo muito natural, né? É algo muito simples para ela. Ela sabe que aquilo é verdade, ela sabe que aquilo é porque é. A gente que confunde, que dificulta muitas coisas. Um olhar para dentro. A Paulinha falou que para ela era natural, mas ela não podia falar para ninguém. Porque para os pais dela era coisa de demônio. Olha só, né? Como a gente começa a criar os estigmas, né? E como que tá isso para você, né, Paulinha, hoje? Quando você entra em contato com isso, aí você percebe que não era muito bem assim, né? Que não era muito bem assim, não, que não é isso, né? Que tudo bem, que eram que os seus pais acreditavam, porque foi a realidade que eles foram inseridos, mas que isso não é a realidade e que isso não é a realidade para você. Então, são quebras de estigmas todos os dias, né? De realmente do que a gente acredita que é. Então, lidar com essa naturalidade que é a criança é algo muito simples, né? A criança, ela vai desenhar, ela vai contar o que ela tá vendo. E ela vai esperar esse retorno do pai, do tio, do irmão. Aí ela disse que não acreditava que fosse demônio desde pequena e que levava numa boa. Ó, que bom. Mas hoje, você possui algum medo linkado à tua espiritualidade? Alguma sensação negativa a isso? Porque não necessariamente, né, você acreditava que isso fosse alguma coisa do demônio. Mas como que você linkou esse teu acesso à mediunidade a algo natural? Ou existe algum pontinho de medo que pode estar linkado também a esse teu processo na tua infância? Oi, Aninha. Então, quando a gente fala de mediunidade infantil, para a gente poder entender essa mediunidade infantil, seja dos nossos filhos ou de qualquer outra criança ao nosso redor, a gente primeiro precisa entender como que é essa mediunidade na gente. Paulinha diz que não tem medo, mas para os pais ainda é algo escondido, eles não sabem. Como se fosse algo de errado, né? Algo que é tão inerente, tão natural do ser. Que é algo que a gente sempre foi, que é a conexão com nós mesmos e essa conexão com o todo. Né? A gente ouve em todo local, todos somos um. E todos realmente somos um. Mas para que esse acesso se abra, para que essa flor se abra, para que a gente se reconheça como isso, a gente precisa olhar para dentro. Então, como um ponto de lembrança, vamos tentar retornar à nossa infância hoje. Porque essa criança, ela continua viva dentro da gente, né? Quando a gente fala... Paulinha diz que para não entrar em polêmica, ela se cala. Como que é se calar para você? Como que é essa não expressão, né? Oi, Nelise. Boa tarde. A gente tá falando sobre mediunidade infantil. A Ana disse que quando pequena ela ouvia gritos e ali ela ficou com muito medo. Porém, não se sentiu à vontade de compartilhar com os pais dela e seguiu. Você lembra mais ou menos que idade você tinha quando você ouviu isso? Que isso está muito linkado também com a nossa percepção do corpo, né?
Porque a criança, principalmente até os 7 anos, ela tem uma proteção muito grande. E a conexão dela com ela mesma e com um todo é muito grande também. Uns 10 anos. E aí, com uns 10 anos, houve um grito. Como que é o teu processo hoje mediúnico, né? Como que é a gente relembrar nessa primeira infância essa conexão com essa mediunidade de todos nós somos. Oi, Angélica. E a criança ela vai tomar muito como base como os pais reagem, ou como o cuidador, ou como os avós, ou como ali quem tá do lado dela reage. Porque aquilo é algo muito natural para ela. Oi, Cida. Então, a gente tava falando da nossa criança interna, né? Quando a gente fala de cérebro, de mente, do cérebro humano, a nossa mente ela é completamente atemporal. Então, se você acessa um processo da tua infância, do teu passado, ela não vai entender que você está acessando o seu passado. Então, como se você vivenciasse isso no agora. Então, como que é trazer essa tua criança aí dentro de você à vida? Para uma naturalidade de uma conexão com si mesmo e com o todo, que sempre foi aquilo que você é. Você consegue acessar isso? Você consegue deixar isso e deixar isso vir à vida? Ser criança, ser um processo natural. Dançar, brincar, falar, se expressar. Tudo isso também faz parte de um processo mediúnico. Porque uma não expressão, ela também leva a um fechamento daquilo que a gente tem, que é o nosso laríngeo, que é o nosso cardíaco, que é a força de viver, que é a força de falar, que é a força da gente continuar. A gente acessar esses processos e ter medo e também ter essa confiança do acolhimento com as pessoas que estão ali ao nosso redor. A gente saber que independente do que acontecer, a gente vai estar protegido. Isso também traz à tona a nossa fé em Deus. Porque a criança, ela vê Deus em nós. Ela vê Deus nela mesma, então ela vê Deus em tudo que está ao nosso redor. Hoje a gente fala muito sobre uma criação consciente, né? A gente tem um projeto dentro da Sangha, que é o projeto Flor de Mãe, que fala sobre criação consciente, acolhimento de pais, gestantes, tendantes, sobre esse universo do maternar, do paternar, e de criar essa consciência dessa criação das crianças. E dentro desse processo, além da gente entrar em contato com a nossa criança interior e permitir que ela seja viva a todo momento, que ela brinque, que ela siga o fluxo, que ela aceite a situação como ela é, que ela tenha coragem, a gente também precisa permitir que as crianças ao nosso redor expressem e sejam isso. Então, para isso, a gente quebra os paradigmas dentro da gente a todo momento. A mediunidade infantil, ela está totalmente linkada à conexão da criança com si mesma. Então, quando é que foi, não só a mediunidade infantil, a nossa, né? Mas então, quando é que foi, quando a gente fala de um processo de despertar mediúnico, que a gente perdeu essa conexão da gente com a gente mesmo? Ou se nunca se perdeu, se ela sempre se esteve aí, forte dentro de si, como que tá esse olhar para dentro? E esse entendimento dessa mediunidade para si, agora? Porque a criança, ela é livre de estigmas, ela é livre de crenças, ela vem totalmente crua e nua. Ela vem nua a esse mundo.
E a partir da interação do meio, ela começa a entender as coisas, como as coisas funcionam, como que tá acontecendo, como que ela reage àquilo. Então, quais foram as crenças que estão criadas dentro de você hoje que fazem parte desse universo da mediunidade? Desse universo, dessa conexão com si próprio e com tudo que te permeia, com o todo, dessa sensibilidade, dessa intuição. E você entende que está muito mais atrelado do que apenas ver espíritos, ouvir espíritos. Isso é uma parte da mediunidade, né? Quando você entra em contato com essa outra vibração, porque toda vibração, toda frequência, quando você entra em contato com a pessoa que está desencarnada, é uma parte da tua mediunidade. E isso está linkado com o processo de reconhecimento da presença divina que você é. E a criança, ela sabe que ela é uma presença divina, viu? Ela sempre soube. E ela é livre de qualquer amarra que aprenda ao corpo. Ela se reconhece aqui. E essa pergunta hoje é pra gente. Nós nos reconhecemos aqui também? Como que tá a nossa criança aí dentro do peito? O que ela tá falando? O que grita dentro desse peito agora? O que ela pede? Como ela se expressa? Como que ela se linka com si própria? É muito comum a gente ouvir, né? A gente tem que lidar com a nossa criança ferida. Quando um processo bate de frente e a gente entra num sofrimento, que a gente precisa lidar com essa criança e acolher essa criança. Essa criança é a gente mesmo, né? Numa consciência diferente do que a gente tem hoje, desse olhar de adulto, né? Nesse olhar de foco no corpo. Se quer entender a si mesmo, eu ouvi isso uma vez do Saulo. Para e observa as crianças. Só observa. Como ela interage com si mesma, como ela interage com o meio, como ela explora, como ela tem coragem. E isso está completamente linkado com a mediunidade, porque tudo é uma coisa só. Se a criança ela tem uma consciência de si mesma, se ela se conecta com si mesma, se ela sabe que ela consegue, se ela sabe que ela pode, isso está completamente conectado com qualquer tipo de mediunidade que possa vir a desenvolver ou ter nela. E aí a gente volta a falar, né? Quando eu comecei a contar no comecinho do vídeo, para quem entrou agora mais no final da live, eu falei que aqui a pequena, eu tenho uma pequena em casa e ela... Oi, Cante, boa tarde. E ela não tem a comunicação verbal ainda ativa, mas ela se comunica com o olhar, ela se comunica com os olhos. E ela sabe que ela se comunica com os olhos, porque quando ela precisa se comunicar, quando ela precisa dessa comunicação comigo ou com o pai, ou seja, com qualquer outro, ela para e ela vai olhar no fundo dos teus olhos, para que você sinta e para que você perceba o que ela precisa. Então, ela não precisa utilizar a comunicação verbal, a comunicação corporal, para conseguir acessar, né, ou pedir ajuda, ou que outra pessoa faça algo por ela. Ela simplesmente para e olha fixamente no fundo dos teus olhos, para saber também se você tá ali prestando atenção no que ela quer te passar. Então, como tá hoje esse olhar para dentro, para si mesmo? Da gente, da nossa criança, esse reconhecimento de algo natural que sempre foi o que a gente foi. Eu não precisei falar para minha pequena que, olha, ela tem que olhar no fundo dos meus olhos para ela conseguir se conectar.
Ela sabe isso é muito natural para ela. O Adalto falou que ele via muitas imagens que deixavam ele apavorado. Ele saía da cama, entrava no quarto da mãe dele e deitava no chão. Se sentia mais seguro. E se você conseguir acessar qual era a idade que você tinha, né, o porquê que isso te deixava apavorado, isso tem muito link também no seu desenvolvimento mediúnico hoje, né? O que é que você via? E você deitava no chão e se sentia mais seguro. E você conseguia expressar isso também para sua mãe? Você conseguia expressar isso para ela? Você tinha essa livre expressão de si mesmo pro todo? Você conseguia falar sobre isso? Oi, gente, voltou? Parece que travou, né? Deu uma osciladinha aqui na minha internet. Dá só um joinha pra falar se voltou. Voltou? Ah, então tá bom. Porque eu tava falando que minha internet tava oscilando. Ah, então tá bom. Então, como que é, né? Essa fala, essa expressão, essa possibilidade de falar sobre aquilo que amedronta. Oi, Danilo. Hoje a gente tá falando sobre mediunidade infantil. E nesses primeiros 7 anos, a gente é muito livre. Então, olha também a importância da gente permitir que essas crianças falem, né, e se desenvolvam com essa naturalidade que é algo que sempre fomos. E é um olhar para dentro, é um olhar para essa criança, entender aonde que ali a gente talvez não se reconheça mais aquilo que somos. E é um observar. E aí, quando a gente falou um pouco sobre mediunidade infantil, e eu comentei com vocês que eu não tenho lembranças da minha infância, eu tenho lembranças a partir dos 7 anos de idade, olha só, né? Que louco. Eu tenho lembrança a partir do momento onde eu me fixei 100% no corpo. Eu não consigo me recobrar assim aos 5, aos 6 anos de idade, como que era, como sempre foi, né, essa comunicação. Mas a única certeza que eu tenho é que pra mim era algo muito natural. Oi, Bardal. E eu vim numa família onde eu fui acolhida com isso, né? Então, eu tive esse carinho desse acolhimento da minha mãe, que para ela era algo muito natural, isso era algo muito inerente do ser. Então eu conseguia falar sobre isso abertamente, eu conseguia trazer esse tema abertamente, eu conseguia falar livremente sobre isso. Mesmo que eu não tenha lembranças físicas sobre isso, essa conexão sempre foi muito natural. E está muito linkado com todo o nosso desenvolvimento hoje aqui, dessa mediunidade que nós temos, né? O quanto a gente consegue falar abertamente sobre isso e trazer tudo que a gente é, né? Muito mais uma comunicação para dentro do que uma comunicação para fora. Porque tudo que existe fora, existe dentro da gente também. E que bom que você encontrava no quarto da tua mãe essa segurança, esse acolhimento. Mas você conseguia falar sobre isso abertamente? Você consegue falar sobre isso abertamente? E o que da tua mediunidade, de você mesmo, te apavora, né, Adalto? Porque aquilo que a gente vê fora é uma representação do que está dentro da gente.
E aí parte de outros princípios também, né? Da nossa vibração como egrégora familiar, como que tá o nosso processo dentro de casa. E aí eu falo dentro de família mesmo, como que tá a nossa proteção dentro de casa, como que tá a frequenciação de todo mundo dentro da própria residência, dentro da própria casa. E a criança, por ter um acesso muito mais leve, muito mais fácil, ela consegue acessar qualquer camada vibracional, qualquer local, tudo o que está acontecendo com uma facilidade, com uma rapidez enorme. Você pode ver, a criança, se você tem uma criança em casa, e isso eu vivencio aqui também, se você tem uma criança em casa, por algum motivo baixou a frequência, pode não ter acontecido briga, pode não ter acontecido nada, mas você não tá bem naquele dia, ou as outras pessoas da casa não estão bem naquele dia, você sente que a vibração baixou, a criança vai ter alguma alteração. Ela pode não conseguir verbalizar, mas ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais brava, ela vai ficar mais angustiada, porque ela tá sentindo a frequenciação e a mudança naquele local, só que muitas vezes ela não tá entendendo, ela não tá conseguindo entender no físico o que tá acontecendo, mas ela percebe, porque ela tem essa sensibilidade muito aguçada. Então a criança ela tá muito linkada com tudo o que acontece ao redor. O Dalton falou que hoje ele compreende o fenômeno, mas no início não falava, até porque não entendia o que via e que sentia. Então, que bom que você consegue falar sobre isso hoje, que você tem um entendimento físico do que está acontecendo. Isso é muito importante para a própria manifestação de quem se é. E a criança, ela consegue captar tudo. E é muito interessante, né? A criança, quando ela fala que não gosta de alguém, ou quando ela fala que gosta de alguém, é muito natural isso para ela. Essa sensibilidade do que é cada um, da frequência de cada um, do que está acontecendo. Isso é muito natural para todos nós. Então hoje, para essa percepção das crianças fora, das crianças, e aí é uma pergunta pra gente, né? Do porquê que a gente veio assistir essa live. É pra gente entender como que é a manifestação das crianças que estão ao nosso redor, o que é uma mediunidade infantil. Foi uma curiosidade que foi aguçada para a gente entender como que é essa mediunidade fora, ou é para a gente entender um pouco mais sobre a nossa mediunidade na nossa infância. Porque para a gente entender qualquer coisa que esteja fora desse campo aqui, a gente precisa entender isso daqui primeiro, esse coração primeiro. Então, para a gente encerrar aqui, para uns momentos hoje, sabe? Entre em contato com você, percebe como que sempre foi essa mediunidade, como que é isso para você hoje, como que era na tua infância, como que você lida com isso hoje. E aí, se você quiser falar mais sobre isso, a gente tem um grupo de canais, que é um grupo de acolhimento mediúnico e sobre estudos mediúnicos, onde a gente tem a possibilidade de falar abertamente sobre isso. E se você quiser falar mais sobre isso também, se você quiser conversar mais, se você quiser expressar, se você quiser, sei lá, tirar dúvida pra gente poder conversar sobre isso abertamente, manda uma mensagem pra gente no privado, que a gente inclui lá com todo amor, com toda a vida e toda a bênção que se é. Daqui a 15 dias a gente tem mais uma live com o Bruno. Então, estejam ligados nas nossas redes sociais. Se você está assistindo hoje no dia 16, né? Se você está assistindo isso numa outra data, dá uma olhada aí nos nossos vídeos do IGTV. Mas hoje é dia 16, domingo, daqui a 15 dias a gente tem mais uma live sobre a expansão de consciência e desenvolvimento da mediunidade. Então, fiquem ligados na nossa agenda semanal. Quiser saber um pouco mais, manda mensagem pra gente. E, para fechar aqui com esse olhar para dentro, lembrar que a mediunidade infantil e qualquer tipo de mediunidade, ela está linkada com a nossa sensação sobre nós mesmos. Então, para que a gente tenha qualquer fenômeno lógico, qualquer sensação para fora,
a gente tem que lembrar que a nossa conexão, ela tá aqui dentro. E isso nunca se perdeu. Um beijo, gente. Namastê. E até breve.